Olá pessoal, estamos aqui numa próxima aula. Nós vamos falar hoje sobre peculiaridades que a OAB nos traz, importantes para que vocês tenham conhecimento no processo de estudo de vocês. E também vamos trabalhar o Conselho Federal da OAB, ok? A gente tinha interrompido na última aula a questão das peculiaridades da OAB, mas agora a gente vai voltar a elas. Então, vamos lá. As peculiaridades da OAB, ok? Estamos continuando a leitura do nosso artigo 44, tá? A OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Parágrafo seguinte. Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, devem ser publicados na imprensa oficial ou afixados no fórum, na íntegra ou em resumo. Isso é muito importante, a gente saber que a OAB ela goza de imunidade tributária total, ou seja, ela não é obrigada a pagar nenhum tipo de tributo. Com relação a isso, temos questão de prova, é muito importante ter conhecimento disso. Isso é bastante recorrente nas provas de exame de ordem, porque é muito interessante você ver que a OAB ela é um órgão de classe constituído de forma única. Nenhum outro tipo de órgão de classe é igual à OAB. Então, o quadro do qual vocês estão se dispondo a participarem, como advogados, advogadas, é um órgão de classe diferenciado realmente. Ele é diferente, ele tem esse estatuto próprio deles, que estabelece uma série de obrigações, uma série de direitos, dos quais é muito importante que vocês saibam. Então, a OAB, na verdade, a gente precisa entender que ela é dividida entre duas situações, duas informações importantíssimas aqui das nossas peculiaridades, que é que todos os atos conclusivos dela, ou seja, conclusivos é aqueles que têm uma decisão realmente intrínseca dentro delas. Então todos os atos conclusivos precisam ser públicos, ou seja, publicidade na imprensa oficial ou afixados no fórum. Todas as decisões que a OAB toma que sejam para todos, inclusive advogados e para a população também de uma forma de orientação, vão ser colocadas através dessa publicação. E ela também goza de imunidade tributária total, absoluta. Seguindo no nosso artigo 46, compete à OAB fixar, pessoal, esse artigo aqui, ó, parágrafo 5º é do 45, não é do 44 não, como eu havia falado, tá? Seguindo aqui no nosso artigo 46, compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Importante, parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do conselho competente relativa a crédito previsto neste artigo. Isso é muito importante. A OAB, ela pode cobrar, fixar, ou seja, é ela que diz os seus valores dos seus inscritos, ou seja, nós que temos a carteira da ordem, a gente paga a nossa anuidade, paga todas as taxas de acordo com o que a própria OAB estabelece, ela é a competente para isso. Contribuições, preços de serviços, multas. Então, desde você requerer a abertura de um cadastro de sociedade de advogados, o preço quem vai estabelecer é a OAB, certidões é a OAB que vai estabelecer, uso de, eventualmente, impressoras, né, algumas impressões, se vai ter alguma gratuidade, plano de saúde. Tudo isso é a própria OAB e as suas organizações que vão definir, como a gente já lembrou lá na nossa última aula, tá? Todas elas vão constituir título executivo extrajudicial. Isso vai dar uma força muito grande na hora de você cobrar. Na hora da OAB cobrar, ela vai ter uma força muito grande, porque aquilo dali já vai ser um título executivo, você não precisa passar por uma fase de conhecimento, ela já é um título executivo. Isso é muito importante. Inscrito na OAB paga contribuição sindical.
Vamos ver. Artigo seguinte, 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical. O que isso significa? Mais uma vez, é a OAB se colocando como instituição sui generis. Nós, advogados, como já pagamos a contribuição anual para a OAB, não somos nem um pouco obrigados a pagar uma contribuição sindical. Não é obrigatório. Não é obrigatório, lembrem disso. Contribuição sindical para advogados não é obrigatório. Não é obrigatório. Ó, questão de prova, pessoal. Questão de prova. Isso aqui, requisição de autos. Muito relevante também. Eu estou trazendo aqui para vocês os assuntos mais importantes, os mais batidos, aqueles que são os mais tratados dentro das nossas realidades como estudantes, como candidatos a fazerem o exame de ordem. Requisição de autos. Vamos lá, artigo 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório, órgão da administração pública direta, indireta e fundacional. Lembra que aqui são os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções. Ok? São os presidentes, a gente está falando aqui dos presidentes. Questão de prova. Eu já coloquei aqui também. Questão de prova. Muito importante eu destacar isso aqui para vocês. Apesar da lei trazer essa informação para nós, a de 11.27.8 do STF julgou que para você fazer a requisição dessas cópias, você precisa motivar o pedido. Motivar o pedido. Responsabilizado, e ser responsabilizado também pelos custos. Não é simplesmente o presidente solicitar, o presidente do conselho solicitar, eu quero a requisição. Não. Você precisa motivar e pagar os custos para isso também. Isso é muito importante também. Ressalvados os documentos cobertos por sigilo. Isso é importante. Você tem que dizer o seguinte: motiva, paga, porém, se for coberto por sigilo, esquece. Não pode. Tá? Então vou ler aqui para vocês. O plenário julgou parcialmente procedente a ADI neste ponto, esse específico aqui de requisição de autos, para dar interpretação conforme a Constituição. Segundo ele, o STF, o advogado a requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal deve motivar o pedido, desde que seja compatível com as finalidades da lei, além de se responsabilizar pelos custos da requisição, ressalvados os documentos cobertos por sigilo. Lembrem disso, tá? ADI do STF 11.27.8. Depois puxem na internet ADI 11.27.8 do STF. Você pode requisitar, mas você tem que motivar e pagar os custos, ok? Pode requisitar, porém tem que motivar e pagar os custos. Pode requisitar, porém tem que motivar e pagar os custos. Ressalvados documentos cobertos por sigilo. Essa aqui eu trouxe uma questão que foi adaptada da OAB de 2016 e achei muito interessante porque aplica bem esses artigos que a gente acabou de falar. Eu vou afastar aqui, vocês se quiserem podem pausar o vídeo para vocês poderem ler isso, para a gente poder otimizar o nosso tempo. E eu vou fazer a leitura com vocês também. Tício, presidente de determinada subseção da OAB, valendo-se da disciplina do artigo 50 da Lei Federal 8906, Estatuto da OAB, pretende requisitar ao cartório de certa vara de fazenda pública cópias de peças dos autos de um processo judicial que não estão cobertas pelo sigilo. Olha aí como é que é importante. Assim, analisou o entendimento jurisprudencial consolidado no STF sobre o tema, a fim de apurar a possibilidade da requisição,
bem como, caso positivo, a necessidade de motivação e pagamento dos custos respectivos. Novamente. Diante da situação narrada, Tício estará correto ao concluir que pode realizar tal requisição, pois o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle de constitucionalidade, assegurou-a, desde que acompanhada de motivação compatível com as finalidades da Lei 8906 de 94 e o pagamento dos respectivos custos. Ficou simples, né? A gente volta aqui, ele fala de motivar, fala de pagamento de custo e fala do sigilo. O que parece a vocês? Certo. Entendeu, pessoal? Então a gente precisa fazer a leitura da lei. Isso que eu estou fazendo a vocês, eu estou trazendo os pontos mais importantes. Não percam tempo fazendo divagações, pensando em teorias, em que poderia ser, do que poderia não ser. Deixa isso para você fazer depois. Foca na sua aprovação. Foca nessa prova. Busca a aprovação. Aquilo que é importante. Aquilo que é relevante para você. Que você vai ser aprovado. Busca isso. Busca isso. Vai dar certo. E aqui a gente já começa a tratar do Conselho Federal. Artigo 51. Vamos ler. O Conselho Federal compõe-se dos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa, dos seus ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios. E parágrafo 1º. Cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Tá? Eu posso destacar aqui que nesse artigo 51, praticamente tudo realmente é importante, mas os ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios é uma coisa que pode cair também. Quantidade, quando mexe com o número, é muito importante. 3 conselheiros federais. Os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Isso é muito importante. Ele só pode falar, ele não pode votar, ele não pode impor o voto dele. Ele só pode dialogar, falar, manifestar o seu pensamento. E aí eu coloquei para vocês aqui de forma bem clara o que a gente pode entender que é composto pelo Conselho Federal. Tá? Então, o nosso Conselho Federal aqui, ele é composto de ex-presidentes do próprio Conselho, o próprio presidente e os conselheiros federais. Nisso, a gente compõe a estrutura do nosso Conselho Federal. Então, presidente, como eu já falei, ex-presidentes a título honorário vitalício, conselheiros federais, 3 para cada unidade federativa. Porém, atenção, os conselheiros federais são eleitos por voto direto e secreto, conforme o artigo 63 do Estatuto da OAB. Tá? Tudo isso parece muito estranho, né? Você ficar pensando, pô, mas como é que eles vão me cobrar isso na prova? Como é que isso pode acontecer? Eu, quando estudo para esse tipo de prova, concurso, eu sempre me questiono, é uma forma muito interessante de você fazer o seu estudo e orientar o seu estudo. Como é que podem me perguntar isso? Como é que eu perguntaria isso se eu estivesse sendo o avaliador? É bom vocês fazerem essa reflexão. Trouxe aqui outra para vocês, uma questão de 2016 adaptada, tá? Vamos lá. O advogado Rony foi presidente do Conselho Federal da OAB em mandato exercido por certo triênio, na década entre 2000 e 2010. Sobre a participação de Rony na condição de ex-presidente do Conselho Federal nas sessões do referido Conselho. Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido apenas direito à voz nas sessões e não direito a voto. Gente, questão bem simples, não é verdade? A gente acabou de ler isso. Presidente do Conselho Federal, mandato exercido entre 2000 e 2010, já estamos falando de 2016, participação de Rony na condição de ex-presidente do Conselho Federal, fala que OAB, qualidade do membro honorário vitalício, direito à voz nas sessões, não direito a voto. Acho que a gente não chegou a outra conclusão, né? Não tinha como ser diferente. Perfeito?
Então esse artigo aqui, a gente já falou, né, do artigo que fala só repetir mesmo, porque eu achei que é muito interessante para vocês, o artigo 51. Se quiser, vocês podem dar uma olhada depois, obviamente, entrar no Estatuto da Ordem. Isso é importante. Estatuto sempre com vocês, sempre lendo. Isso ajuda na memória, inclusive memória fotográfica.